Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de dezembro de 2025. Putin garante a continuidade da guerra na Ucrânia. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você verá a verdade, como todos veem somente a verdade. Quero pedir também a você que, a todos, né, não somente a você que não é inscrito, mas a todos que assistem o vídeo, que deem um like e também que compartilhem com suas redes sociais, assim mais pessoas poderão ter acesso à verdade do que de fato está acontecendo no teatro de operações, na geopolítica em relação à guerra da Ucrânia e eventualmente de outros também. Obrigado. Conto com você. As palavras de Putin, elas vão garantir a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu digo isso porque ele fez uma entrevista no dia 19, eu já comentei parte dessa entrevista, mas eu quero agora dizer por que a guerra vai continuar e que acho que não há perspectiva de acabar enquanto o regime russo continuar como está, mesmo que tenham dificuldades econômicas, aliás, como estão tendo, né? Ele vai continuar, porque ele falou isso na entrevista, que enquanto os objetivos não forem atingidos, aqueles objetivos que são criminosos, que são mentirosos, com relação ao idioma, que era perseguido, nunca foi perseguido na Ucrânia, em relação a que russos eram perseguidos na Ucrânia, outra mentira, os ucranianos são perseguidos na Rússia, sim senhor. As religiões são perseguidas, não são permitidas, religiões evangélicas, religiões católicas não são permitidas na Rússia, né? E muitas pessoas, muitos pastores principalmente, já chegaram a ser presos. Então, na Ucrânia é diferente, ele inventa para tentar justificar a violência, a morte, a insanidade. E a guerra vai continuar, né? Então, aquele bem vestido, de terno, falando todas aquelas coisas bonitas, mas a guerra vai continuar, ou seja, a matança começada pela Rússia e vai ter a continuidade que quer o seu ditador, porque se o ditador da Rússia quisesse parar a guerra agora, ele teria condições de fazer isso, né? O maior país do mundo em extensão territorial conquistou mais 19, 20% da Ucrânia, mas quer mais terra, quer poder. O negócio dele é terra, né? Tem que mandar ele se alistar no MST, aí ele vai ter bastante terra. Agora, em contrapartida, a Ucrânia, para segurar isso, acho que ela teve uma grande vitória na União Europeia, que um empréstimo de 90 bilhões de euros foi uma coisa importante para a Ucrânia, mas a gente não pode se enganar, né? Esse empréstimo, esse derramamento de sangue, mesmo com esse empréstimo, promovido pelo ditador da Rússia, não vai terminar, enquanto o ditador da Rússia acreditar que ele ainda pode vencer, né? Ele não venceu em 4 anos, foi expulso de Kiev, dos arredores de Kiev, perdeu uma coluna de 60 quilômetros de tanque, não conseguiu entrar nem em parada militar e nem em combates dentro de Kiev, tiveram que recuar, né? Mas ele acredita que ainda pode vencer, ele acredita que ainda tem tempo para vencer e conquistar a Ucrânia, né? Ele fez uma conferência longa, eu já falei isso para vocês, 4 horas e meia, e no dia 19 de dezembro. Ele não ofereceu nenhuma evidência de que a Rússia vai abandonar os objetivos, ao contrário, né? O presidente o russo, né, o ditador, ele estabeleceu para sua operação militar especial, que ele entrou em fevereiro de 2022. Ele já tinha parte de Donetsk e Luhansk, que é o que ele tem hoje, conquistou pouca coisa a mais, né? Dentro desse 0,9%. E Zaporizhia e Kherson. Fiel ao seu estilo, Putin pareceu imperturbável, pelo fato de quase 4 anos após o início da guerra, seu exército ter conseguido ocupar totalmente, apenas, não é nem totalmente, uma maior parte em Luhansk, né? Ainda tem coisas a conquistar. E faltando em Donetsk, uns 30% ainda para ele conquistar, e mais em Zaporizhia e Kherson, né? Existem cálculos diferenciados sobre isso, então eu não vou dar um número exato, porque vai dar em controvérsia isso. Mas ele não conquistou totalmente essas províncias. A única coisa que ele tem totalmente é a península da Crimeia. A postura inflexível do ditador não deveria ser uma surpresa logo após a invasão da Ucrânia, né? Que ele não chama invasão, ele não chama de guerra, ele chama de operação especial, né? Se ele vê alguém falar de guerra, ele arrisca mandar para a cadeia. Ele aprovou a Duma estatal, controlada por ele, dócil a ele. Ele aprovou uma legislação que incorporava essas 4 regiões ucranianas à Rússia,
né? As 4 que eu digo é Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk. E no mesmo mês, né, que ele fez isso, né, não agora, naquele mês que isso aconteceu, o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores, e o vice-ministro Sergei Ryabakov reiteraram as reivindicações territoriais de Putin, né? A inflexibilidade da Rússia entra em conflito com os esforços desesperados, né? Eu diria que já estão desesperados os esforços de Trump para alcançar um acordo político até o Natal. Deu um monte de prazos, pressionou Zelensky, que ele só pressiona Zelensky. Ele não pressiona Putin, não faz nada, não fala grosso com Putin. E para cumprir um prazo até o Natal tinha que ter assinado o acordo de paz. Não tem nada e ele deve estar com problema, porque ele quer ganhar aquela medalhinha chamada Prêmio Nobel da Paz. Para cumprir esse prazo autoimposto, Trump pressionou Zelensky muito, né? Queria que cedesse Donetsk, desse a Ucrânia de presente para ele, mas a Ucrânia ainda não desistiu, disse que não vai entregar território, a Constituição não permite. Embora Zelensky tenha se recusado, ele estava disposto a encerrar a longa briga. Inclusive, ele até apela para adesão à OTAN e adotar uma medida neutra, desde que tivesse trocas sólidas de garantias de segurança ocidentais. Eu acho que ainda isso não ficou claro, então a posição da OTAN, a própria OTAN diz, a Ucrânia poderá entrar no futuro. Quem decide isso não é a Rússia. E falou certo, né? A mudança da posição de Zelensky não vai apaziguar o ditador. A antiga e compreensível ansiedade da Rússia em relação à expansão da OTAN é anterior a ele, porque o Zelensky já disse que ele abre mão, né? Abre mão se tiver sólidas garantias de segurança, mas isso não vai apaziguar o ditador, porque essa não era a verdade real, porque ele dizia que não queria o inimigo, né, a OTAN, nas fronteiras dele, mas ele já tinha em outras fronteiras, nos países bálticos, por exemplo, estavam todos ali, né? na Lituânia, por exemplo, na Estônia, a fronteira está ali. É só atravessar alguma ponte, não é distante, então não precisa disso. Então era uma mentira que ele inventou, mais uma, né, entre inúmeras que ele fez para justificar essa invasão criminosa. Mas a guerra do ditador Putin em 2022 tem uma origem porque não há evidência que a Ucrânia estivesse, inclusive, a adesão formal, né, na OTAN. Agora, não havia nenhum pedido da Ucrânia para entrar. Ela pediu depois que ocorreu em 2014. Mas não era algo assim, porque a própria OTAN falou, poderá entrar, mas uma data no futuro, porque a Ucrânia estava ocupada, estava em guerra. Isso não iam colocar, né? Então todas as coisas que ele falou eram todas mentiras para justificar essa invasão. E ele afirmou repetidamente e detalhadamente que ucranianos e russos são um povo só há séculos, que a separação de dois estados após a desintegração da União Soviética foi uma tragédia, que o sul e o leste da Ucrânia, lar de um grande número de russos étnicos ou ucranianos cuja língua materna é o russo, pertencem por direito à Rússia. Primeira coisa, não são irmãos. A Rússia surgiu mais de 800 anos atrás de uma traição dentro da corte de Kiev, que chamava-se Rus de Kiev, era lá. Então era da atual Ucrânia, né? Foi um povo para lá que conquistou também, espolhou pela violência a parte asiática que ele domina hoje, então eles não são um povo etnicamente só. Não existe uma Rússia étnica, porque ela tem uma série de tribais na parte asiática, outros, né? Tem alguma coisa que também já está misturada aqui na Rússia, que está na porção da Europa, então é uma grande mentira. Isso não existe, né? Essa tragédia nunca aconteceu, e ele não pode forçar se unir quem não quer. É que nem tem um casamento, o casal está junto, casou. Separou, não quer dizer que um vai forçar o outro a ficar junto. Em hipótese, em maneira nenhuma. E ele quer fazer isso à força. Ninguém perseguiu línguas, ninguém perseguiu nenhum idioma russo e ninguém perseguiu russos lá, como ele faz com os ucranianos, né? Faz uma lei que quem for contra a guerra não pode ter nem o direito democrático de se pronunciar. Pode pegar uma pena de até 15 anos de prisão. Ainda assim, na sua coletiva de imprensa, ele também elogiou Trump por ser absolutamente sincero ao iniciar negociações para pôr o fim à guerra, acrescentando que a Rússia permanecia comprometida com elas e encerraria sua ofensiva militar desde que seus interesses fossem levados a sério. Que a gente já sabe quais são os interesses. Ele não negocia, ele apresenta a sua pauta e ela tem que ser seguida. Essa bajulação de Putin tem um propósito, né?
para não mencionar um alvo fraco, né? Trump elogiou o gênio de Putin. Ele, assim como Putin, culpou a Ucrânia por iniciar a guerra. A grande mentira, os dois se associaram nisso. Ele quer uma reaproximação com a Rússia, que inclui investimentos, conjuntos bilionários. Ele apoiou a exigência de Putin de que Zelensky realize eleições, né, quando a Constituição prevê que não pode, quando está em guerra, apesar da guerra, para demonstrar sua legitimidade democrática. Olha, ora, bolas. O Trump quer fazer negócios, quer ganhar dinheiro com o sangue dos ucranianos que morreram até agora. Seria uma guerra inútil de resistência que a Ucrânia travou. É isso. Na minha análise, é isso que o Trump quer. Se ele estivesse negociando com Hitler, ele já reabilitou Putin, ele reabilitaria Hitler também, desde que fosse para ganhar terras raras ou qualquer porcaria que o valha. Essa é a verdade. Ele, Trump, assim como Putin, despreza a Europa e prefere fechar um acordo que deixe os europeus e os ucranianos à margem. Tanto que ele está negociando sozinho com Putin. Todos esses são motivos para Putin cortejar Trump e aprofundar a divisão entre a Europa e os Estados Unidos da América. Apesar das visões convergentes da simpatia de Trump pelo Putin, ele não conseguiu um acordo que agrade a Putin até agora. A menos que consiga, o derramamento de sangue vai continuar, mas vai continuar depois também, porque a Rússia vai voltar a atacar sem dúvida nenhuma. A verdadeira surpresa são as enormes perdas do exército russo, perdas de equipamentos, né, etc. A economia russa também está sob crescente pressão, não cresce, parou. Né? Mas as dificuldades dos russos não importarão enquanto Putin acreditar que seus objetivos permanecem alcançáveis, seja na mesa de negociações, seja persuadindo Trump a continuar pressionando Zelensky ou no campo de batalha. Ele não consegue ganhar no campo de batalha, ele, Putin, e ele quer que ganhe nas negociações, que o Trump ganhe para ele. É isso que ele quer. Aí ele vai ficar muito feliz, porque mostrou-se um grande incompetente para conduzir essa guerra, além de outras coisas, das mentiras. Essa guerra não deveria estar acontecendo, essa guerra não deveria acontecer. Agora, a União Europeia deu um passo importante que vai reduzir as chances da Rússia de obter um sucesso rápido em qualquer uma das frentes. Ela está garantindo, com esse aporte, esse empréstimo de 90 bilhões de euros, que os cofres da Ucrânia não se esgotem. A liderança do bloco esperava usar os juros oferecidos dos 210 bilhões de euros em ativos russos congelados para fornecer à Ucrânia, embora esse plano tenha fracassado, porque houve uma divisão entre os membros, né? Não vou discutir aqui essa divisão, mas esse aporte que ela conseguiu dá um fôlego para a Ucrânia de pelo menos, acredito eu, de uns 2 anos. Assim como as palavras de Putin garantem a continuidade da guerra, né, o mesmo acontece com as ações da União Europeia, que a decisão da União Europeia é importantíssima, porque demonstra a disposição da Europa em agir de forma independente na guerra, garante a resistência ucraniana, mesmo que isso signifique distanciar-se dos Estados Unidos da América. E, a meu ver, com razão distanciar-se dos Estados Unidos da América, porque o Trump já deu um pontapé neles, assim como na Ucrânia. Né? O Trump é sozinho, ele gostaria de dar a mão para o Putin, mas ele não sabe. Ele tem um ego muito grande, o Trump, porque o Putin vai traí-lo. Assim que o Putin conseguir os objetivos dele, ele vai mandar o Trump para Cucuí de las Palomas, ou sei lá onde é que é isso. Mas com certeza é isso que vai acontecer. O Putin pensa nele, em mais ninguém. Ele usa os outros e usou o Trump. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você, inscreva-se no canal, dê um like. E é muito importante compartilhar e recomendar o vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.